Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo em Corinto, em Éfeso, e volta para Jerusalém. Depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ter com eles, né? Por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam. Então Paulo se juntou, né, com Áquila, né, com esse senhor, com Áquila, ele saiu de Roma, né, porque Cláudio, o governador, o presidente, não sei lá, de Roma, né, deu um decreto que os judeus saíssem de Roma. Esses judeus eram o povo que era de Deus, né, era um povo que era de Deus, né, antes de Cristo vir. Porque quando Cristo veio, eles já não eram mais de Deus, não obedecia mais a lei de Moisés, nem os mandamentos. Ele estava do outro lado, né? Do lado da legião do mal. Ele tinha abandonado a legião de Deus. E Paulo chegando lá, né? Nesse lugar, encontrando esse Áquila, se juntou a ele e foram trabalhar junto, né? Por ser do mesmo ofício, com eles moravam e trabalhavam juntos, pois eram por mesmo ofício fabricante de tendas. Tenda Paulo, o apóstolo Paulo, trabalhava em fazer tendas, né? E esse Áquila também tinha essa profissão e já estava exercendo aí em Corinto, quando Paulo chega, né? E por ser do mesmo ofício, morava junto com ele, trabalhavam e eram por ofício fabricante de tenda. E ele, né, discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos, né? Eles iam lá para a sinagoga falarem da doutrina de Cristo, né? Não porque os judeus e os gregos dessa época, eles ainda eles tinham a lei de Moisés, né? Eles tinham a lei de Moisés em mente, mesmo que não seguissem, né? Mas Paulo e Áquila, né? Eles já sabiam da doutrina que Cristo deixou, né? E então Paulo, junto com ele, iam nos sábados e discutia, né? Nos sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos, né? Mostrando a nova lei, que não estão mais na lei de Moisés, que a lei de Moisés ficou para trás, só vigorou até João Batista, que agora é a lei de Cristo, é a lei para a salvação da alma e do espírito, né? E que devemos fazer sempre o bem dentro da legião de Deus, e etc, e etc, e etc, né? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opuseram, né, proferissem injúria, sacudiu eles as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora vou para os gentios, né?
E saindo dali, o gentil é o povo que não tinha a lei de Moisés, né? Alguns tinham, que convivia com ele, tinha a lei de Moisés em mente, mas a maioria não. Era um povo afastado, um povo que não seguiram a lei de Moisés, só o povo que veio lá do Egito. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Essa palavra creram, né? Eu vou repetir mais uma vez, no outro vídeo eu falei a esse respeito desse creu aqui no Senhor, creu em Deus, creu em Cristo, né? Mas esse crer em Cristo é crer na igreja, é crer na doutrina de Cristo, é crer nos mandamentos de Cristo. Crer em Deus é isso. Não é dizer apenas eu creio, eu sei que Deus existe. Não, não é isso, né? Porque até o diabo diz que crê em Deus, né? Porque ele veio de lá do paraíso. Mas o certo não é isso. Crer. Não, não é crer. Para crer, você tem que obedecer a doutrina de Cristo. Vocês têm que obedecer os mandamentos de Cristo, não mandamentos de homem, nem doutrina de homem, e também nem na falsa igreja, né? Na falsa igreja que os homens criaram para seus próprios proveitos. Isso é o que temos nos dias de hoje. Mas nesse dia aqui, nesse tempo aqui, quando ele está dizendo aqui, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, sua família, seus parentes. E muitos dos coríntios, ouvindo, né, creram e eram batizados. Por que eles eram batizados? Eles eram batizados porque se arrependiam dos seus pecados, né, das más práticas que esse povo aí cometia já nesse tempo, né? Então, eles acreditaram na doutrina de Cristo, acreditaram nos mandamentos de Cristo, que foi dado por Deus, para Cristo dar ao povo, para dar ao povo que Deus deu a ele, só que não quiseram, né? Então, depois que ele morre, que ressuscita, ele passa 40 dias junto com os apóstolos e dá as ordens finais para que os apóstolos preguem a sua doutrina e os seus mandamentos, né? E é isso que está acontecendo. Paulo, Silas, Barnabé, todos eles estão pregando a doutrina de Cristo. E esse povo aí em Corinto, quando Paulo chega, que se junta com Áquila, né? Esse chefe da sinagoga acreditou, quer dizer, ele vai obedecer a essa doutrina que ele está recebendo de Paulo, né? Ele está recebendo essa doutrina. Crer é isso. Crer é receber a doutrina, pôr ela em seu coração, acreditar e fazer aquilo que Deus está mandando, né? Que Deus mandou através de Cristo. Isso é a igreja de Deus, né? Porque como está escrito, não é a igreja, não é quatro paredes. A igreja também não somos nós, não, né? Não somos nós. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Porque foi Ele quem deu a igreja para nós. Foi Cristo que deu a igreja para nós. Como é que Cristo deu a igreja verdadeira para nós? Através da sua doutrina e através do seu mandamento, né? Para que nós congregamos, você vai para um canto, dentro de quatro paredes, fica lá de cara para cima, sem ter a doutrina de Cristo, sem ter os mandamentos de Cristo, então você não está numa igreja, né? Mas se você está reunido em um local, entre quatro paredes, né, e não é igreja, vejam bem, prestem atenção, a igreja é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, para que nós obedeçamos. Aí sim, aí reunido, louvando, adorando, orando e obedecendo a doutrina e os mandamentos de Cristo, estamos dentro da igreja, né?
da igreja verdadeira, que ele próprio adquiriu com seu próprio sangue. Eu chego já lá nele, que eu estou em Atos 18, é lá no capítulo 20, vocês vão ver a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Então a igreja é isso, crer em Deus é isso, crer no Senhor é isso, não é dizer eu creio sem fazer o resto das coisas, não serve, né? Não serve. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, né? E não te cales, né? Porque Paulo era um homem que chegava na igreja de Deus, né? O que é a igreja de Deus? Que eu falei agora. Reunido, orando, louvando e ouvindo a doutrina, o povo, quando estava ouvindo a doutrina de Cristo. Paulo, antes de ser resgatado por Deus para a igreja de Deus, ele chegava nesses cultos e acabava no pau, na porrada, metia o pau no povo, expulsava, quebrava tudo. Paulo era um desses que assolava a igreja de Deus. Metia o pau no povo, prendia, enxotava. Paulo fazia isso na igreja de Deus. Mas, caminhando uma vez, Deus viu ele, mandou o anjo, falou com ele, e ele se converteu na verdadeira igreja. E agora ele está pregando a igreja, né? Ele está pregando a igreja para nós, né? Depois de Cristo, porque Cristo está lá, está em casa junto com o seu pai, de lá eles estão observando, né? Toda a trajetória, né? Porque estou contigo e ninguém, né? Está dizendo para Pedro, para Paulo, olha, não tema, mas fala e não te cale, fale mesmo, né? Porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade, né, Deus, através de Deus falando com ele, né, através de visões, essas coisas, né? Deus falava com ele, com Paulo, né, através de visões, como tá, foi numa visão, de noite disse o Senhor em visão a Paulo que não temesse nem se calasse, porque ele estava com ele e ninguém acometerá a fazer mal algum, pois tenho muito povo nesta cidade para que seja convertido. Ele está lá em Corinto, onde Paulo chega, né, pela primeira vez. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ele, Áquila e os outros, né, entre eles e a palavra de Deus. Sendo Gálio percursor, procônsul, né, sendo Gálio um cônsul da Acaia, né, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo, né, porque os judeus estão na legião do mal, né, o povo que era de Deus, eles estão seguindo a legião do mal, estão seguindo o homem e não a Deus, estão seguindo a palavra do homem e não a palavra de Deus, né, esse povo. Então, como Paulo está dando a doutrinação que Cristo, que Deus deu ao próprio Paulo, né, porque Paulo não esteve com Cristo, né? Ele viu falar, mas Paulo recebeu através do anjo todas as mesmas coisas dos outros apóstolos, né? Ele recebeu a mesma ceia de quando Cristo fez lá, né? Que é aquela ceia que Cristo fez lá quando estava para ser crucificado. Aquela ceia simboliza a palavra dele, né? Aquela ceia que Cristo fez lá na Páscoa, antes da Páscoa, antes dele ser crucificado, lá com os apóstolos, que ele partiu o pão e deu o cálice, dizendo que esse é o pão, que é a minha carne, o vinho, que é meu sangue. Aquilo ali simboliza, né, a comida que ele está dando para nós nos dias de hoje, que é a sua doutrina, o seu mandamento. E Paulo comeu dessa ceia, que é as palavras que ele recebeu e está dando ao povo para comer também, né? Paulo é participante dessa ceia, que essa ceia é o pão que caiu do céu. O que foi que caiu do céu? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, essa doutrina que Cristo deu para nós, que ficou para nós, né?
Ele veio dar para o povo de Deus, que Deus deu a ele, para o povo israelita e as tribos que tinham se desviado. Ele, como eles nos aceitaram, ele deixou, e depois Paulo não andou com Cristo, não sabe, mas Deus pôs essa ceia para Paulo. Paulo comeu dessa ceia, que é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. A ceia simbolizada lá, quando Cristo estava para ser crucificado, aquilo ali se refere à doutrina de Cristo, aos mandamentos de Cristo, né? Cristo é o pão que desceu do céu. E o que é o pão que ele está dando? A palavra, a doutrina, seus mandamentos. Essa é a realidade. Então, sendo Gaio um procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo, né? E o levaram ao tribunal, né? Como Cristo, né? Cristo também foi levado ao tribunal por estar dando a doutrina para o povo, né? Como eles não aceitaram essa doutrina, porque é muito rigorosa, se a doutrina que foi dada através da lei de Moisés já havia rigor, imagina a de Cristo nos dias de hoje, né? Por isso que a lei de Moisés ficou para trás, porque era falha, era uma lei falha. Eu ainda vou ler isso para vocês ainda, nos próximos vídeos. Era uma lei falha, e então Cristo veio para justificar o que não podia ser justificado pela lei de Moisés, né? Por isso que a lei de Moisés só teve valor até João Batista. De João Batista para cá é a lei de Cristo que está em vigor, né? Só os sacana que usa parte da lei de Moisés para enganar o povo, parte, porque se é para cumprir uma coisa na lei de Moisés, tem que cumprir toda. Cadê os sacrifícios, matar os bois, fazer os holocaustos? Eles não fazem isso, né? O que eles fazem é pegar o dízimo, porque interessa a eles transformaram o dízimo em dinheiro, porque o dízimo de antigamente para os levitas não era dinheiro, nunca foi dinheiro, era de ano em ano e nunca foi dinheiro, né? Era bode, carneiro, boi, vaca, alimento, né? Para distribuir entre si os famintos, mas ele pega só para ele o dinheiro, transformaram para dinheiro, e os abestalhados não lê a Bíblia, não quer entender, ou não quer ouvir a verdade, aí fica com esses pastores de Satanás que mentem, porque toda essa pessoa, pastor mentiroso, ele não é de Deus, ele é da legião de Satanás, da igreja falsa. Desculpe eu falar essa expressão, eu não quero ofender ninguém, mas se você seguir os meus vídeos, vocês vão ver que o que eu estou falando é a pura verdade. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu, né? Então não fique com raiva de mim. Então, né, dizendo este persuade os homens render culto a Deus, né, de um modo contrário à lei, né? Que lei ele está falando? A lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é uma coisa e a lei de Cristo é outra, né? E Cristo veio para ensinar a sua nova lei, não a lei de Moisés. A lei de Moisés já era, né? Por isso que eles estão aqui brabo com Paulo, né? Por isso que mataram também Cristo por conta disso. Porque Cristo veio introduzir a nova lei, a nova aliança, né? Não a velha aliança, né? Só os tolos é que quer cumprir alguma coisinha em favor deles na velha aliança, porque é favorável, mas por nada mais. Não faz parte para os cristãos de hoje, né? A velha aliança. Como está relatando aqui, dizendo com Paulo e os outros, né, que estavam com ele lá, dizendo, estes persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Que lei? A lei de Moisés, né? Porque ele está falando da lei de Cristo. E aqui eles estão dizendo que está contrário à lei de Moisés. Mas Paulo está ensinando a lei de Cristo, porque a lei de Moisés não está mais em vigor. Ela só vigorou até João Batista, né? A lei e os sacerdotes, né? E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho, né, disse Galho ao judeu, se de fato houvesse, ó judeu, algum agravo ou crime perverso, com razão
eu vos sofreria. Mas se são questões de palavra, de nomes e da vossa lei, disso cuidai-vos vós. Está falando para eles, né? Cuide vocês da lei de vocês mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Ele não quer julgar a palavra de Deus. Gaio, né? Que é um comandante aí, né? E expulsou do tribunal. Ele expulsou, né, esse povo que estava contra Paulo. Então todos agarraram a Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Gaio não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, né? Paulo não, o outro, né? Tinha voto. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Então, porque foram os judeus que crucificaram Cristo, né? Esse judeu era o povo de Deus, que Deus deu a Cristo para resgatar junto com o povo israelita e as outras, a tribo de Judá, que é esse judeu, né? A tribo de Judá, as outras tribos e os israelitas, né? Esse povo foi dado, era um povo de Deus, era a herança de Deus, e esse povo foi dado a Cristo para que Cristo resgatasse ele da legião do mal, porque eles abandonaram o templo, não estavam em outros templos de deuses, né, de ídolo, seguindo a palavra do homem, não a palavra de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para resgatá-lo. E esses que eram da tribo de Judá cresceram e mataram a Cristo, porque não quiseram aceitar essa nova doutrina, essa nova lei. E agora eles querem também castigar, queriam castigar Paulo. E agora Paulo chega em Éfeso, onde os deixou tendo entrado na sinagoga, discutia, havia muitas discussões, debate entre Paulo e os judeus, porque os judeus queriam ficar com a lei de Moisés, porque eles já estavam diferentes, né? Estavam crendo em outros deuses, em outros deuses, né? E Paulo não, Paulo estava mostrando a nova doutrina, a nova lei. Então, sempre eles estavam em conflito, né? Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso, tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia, né? E tendo morado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, né? Fortalecendo a todos os discípulos, né? Aquele povo que iam aderindo à doutrina de Cristo. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus, porque Áquila sabia da doutrina de Cristo, né? Junto com a sua esposa.
querendo ele passar a Acácia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça havia crido, né? Pois com grande poder refutava, né? Com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pela escritura que Jesus era o Cristo, né? Porque Deus enviou Cristo para esse povo, mas eles não acreditaram, né? Mesmo Cristo fazendo aqueles milagres todos, aquelas maravilhas, eles não quiseram aceitar. Por isso que os judeus mataram ele por não aceitar o que ele andou fazendo. Mas depois que Cristo voltou para casa, deixou esses mesmos mandamentos que ele ensinava, né? Aí o povo agora, como estão seguindo ele, né? Os apóstolos e os outros que estão seguindo, eles estão acreditando, né? Nessa doutrina nova. Terceira viagem missionária de Paulo, né? Prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Demétrio vai criar um tumulto lá em Éfeso por conta de Paulo que está pregando o evangelho. Isso é o capítulo 19 de Atos e o versículo 1 que vai relatar essa trama aqui, né? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, né, chegou a Éfeso novamente e achando ali alguns discípulos, né? Os discípulos são esse povo que se batizam, né, que estão seguindo, e muitos deles também ensinando ao povo, né, o que aprendeu, como eu estou fazendo. Perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crete? Respondeu-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Isso é Paulo falando, né? Enquanto Apolo, sucede que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado a região mais alta, isso é em Éfeso, ele achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, né, aos discípulos: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Respondeu-lhe: não, nem sei, nem sequer ouvimos falar no Espírito Santo, ninguém sabe que há Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que foste batizado então? Ele tornou-lhes ele: em que foste batizado então? Perguntou. E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus, né? Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando Paulo falou, né, que o povo tinha que ser batizado para arrependimento dos pecados, e esse povo aí que Paulo está falando com ele, dizendo que não sabia nem que existia o Espírito Santo, eles foram batizados em nome de Cristo. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. E eram todos uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, tinha discussões, tinha debate, né, entre Paulo e o povo que estava cauterizado na legião do mal. É como nos dias de hoje, né? É como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nas falsas igrejas, eles têm uma doutrina diferente da doutrina de Cristo, porque esse povo das igrejas falsas, e que ouve os pastores falsificados, ele recebe uma doutrina de homens, não doutrina de Cristo, né?
Porque na doutrina de Cristo não tem dízimo, não tem propósito, não tem campanha, não tem prosperidade. Não, a doutrina de Cristo é simplesmente fazer o bem com amor sincero em seus corações, cumprir a palavra que ele deixou, né? E seguir a igreja verdadeira, a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Não é essas igrejas aí que o homem cria e bota um nome. Não, jamais, né? Então, a igreja de Deus é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, é as boas obras que fazemos, né? É perdoando aquele que nos faz mal, como Cristo perdoou, né? Lá na cruz, quando Cristo, o judeu e os outros que mandaram crucificar ele, né? Muita gente fala, ah não, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é conversa fiada, rapaz. Me desculpe. Vocês vão dizer, oxe, esse homem aí está falando loucura. Oxe, né? Não. Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha, se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, a gente estaria tudo salvo no dia de hoje. Não tinha nenhum pecador. Mas o que vocês devem entender é o seguinte. É que quando Cristo estava lá na cruz, no seu último suspiro, o povo que Deus deu a ele, o povo que era de Deus, que se afastou de Deus, que foi para a legião do mal, Deus deu esse povo para Cristo, era um povo de Deus que Deus deu para Cristo, o povo não entende também isso, para ele resgatar, tirar da legião do mal e trazer para a legião do bem, para a legião de Deus, resgatá-lo, trazer de volta. Mas eles não aceitaram a doutrina nova, a lei nova, eles não aceitaram, né? E o que fizeram? Mataram Cristo. Então, quando Cristo está morrendo, que está pedindo perdão, não é para o mundo inteiro, não. Está pedindo perdão para aqueles que mandou crucificar ele, né? Aí muitos dizem, não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Negativo, não é assim não. Porque se fosse assim, não tinha batismo hoje para arrependimento dos pecados, tá? Quando Cristo está suspirando lá nos seus últimos momentos, ele pede perdão sim, mas para quem ele está pedindo perdão? Para todo o povo do mundo? Não. Ele está pedindo perdão para aqueles que mandou crucificar ele. Ele disse, Pai, perdoa-nos, eles que não sabem o que fazem. Por que Cristo está falando isso? Porque Cristo veio, Deus deu esse povo que ele está perdoando aí, para ele resgatar, para tirar da legião do mal. Mas aí eles mandaram prender Cristo, Cristo está na cruz, já nos seus últimos suspiros, e Cristo está dizendo, perdoa, Pai, eles, porque botaram eu aqui para morrer, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que é que está fazendo. Como num vídeo anterior aí eu li essa mesma coisa, que são um povo ignorante, que não quiseram aceitar a sua doutrina também, como nos dias de hoje. Aí, né, quando Cristo é enviado para resgatar esse povo, Deus também preparou João Batista, porque Deus sabia que Cristo ia pregar também o arrependimento para a salvação, né? Então, João Batista foi quem iniciou, fazendo, pegando, convertendo o povo a Deus já, antes de Cristo. E Cristo depois prega a mesma coisa que João estava pregando, introduzindo a nova aliança, a sua doutrina, o seu mandamento, para que o pecador se arrependa de seus pecados de coração puro, de amor puro, se arrependa, né? Se arrependa, chegue na igreja de Deus, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, obedeça, se lave dos seus pecados em um batismo, né? Se torne uma nova criatura, para quando Cristo vier buscar esse povo que está na sua igreja, na igreja verdadeira,
Aí você será batizado no Espírito Santo e em fogo e será novamente transformado de novo. Você recebeu um espírito de adoção no batismo aqui. Você recebe quando você é lavado dos pecados dentro da verdadeira igreja. Você recebe um espírito de adoção e você é transformado em uma nova criatura. É isso que está na Bíblia. Em uma nova criatura. Mas quem batiza no Espírito Santo e em fogo é Cristo. Também está na Bíblia. Ele é quem faz esse batismo. E quando é que ele vai fazer esse batismo? No último dia que vier esse povo que está na igreja dele, seguindo ele fielmente, de amor puro, coração puro. Aí sim, será batizado em Espírito Santo e em fogo para poder entrar no paraíso. Lá só entra espiritualmente, não entra carne nem sangue. E nem aqui a terra é o paraíso, como tem gente aí que prega isso, que a terra é o paraíso. Como é que a terra vai ser o paraíso se ela vai ser o lago de fogo? Né? Isso aqui tudo se desfará. Está na Bíblia, eu vou ler para vocês. Isso aqui tudo se desfará. Tudo aqui vai virar um lago de fogo. Né? E quem vai ficar nesse lago de fogo? Os que não estiverem na igreja de Deus, verdadeira, única. Né? É aquele que segue a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento de Cristo. Não doutrina de homem, nem mandamento de homem. De amor puro em seu coração, fazendo sempre o bem, né? Perdoando o seu inimigo. É assim que Deus vai querer nós no futuro. E se a gente morrer antes com esse sistema, provavelmente Deus nos chamará. Né? Deus nos chamará. Mas é essa a realidade. Não adianta dizer, pode até vocês dizer que eu estou falando bobagem. Pode dizer, não ligo não. Pode dizer. Agora raciocine, mentalize, estude para ver se não é isso que eu estou dizendo. Né? Paulo entrando na sinagoga falou ousadamente. Deus disse, fale mesmo. E eu estou falando também como Paulo. Fale mesmo o que é para ser falado. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, não queira. Mas eu estou falando o que é verdadeiro. Eu não estou falando de mim, estou falando o que está escrito. Como Paulo está falando aqui. Paulo recebeu de Deus, né? E ele está dando. Paulo entrando na sinagoga falou ousadamente por 3 meses, discutindo mais. Tinha discussão nesse tempo. Paulo discutia com aqueles que estavam cauterizados lá nos ídolos, nas igrejas falsas da época, né? Já tinha muitas igrejas falsas nessa época de Paulo aí. Por isso que o povo quer matar Paulo, por isso que mataram Cristo, por essa verdade. Por essa verdade que está sendo pregada, né? Eu quase apanhei por conta disso, por falar a verdade. E daqui para os últimos dias, a legião do mal vai tentar fazer isso novamente. Aquele que está pondo a verdade no prato, a legião do mal vai se voltar contra. Porque é o seguinte, o mal, a legião do mal é uma colher de açúcar, é uma colher de mel muito doce. E a legião do bem é uma colher de sal. É uma colher de sal. Aquele que está no mal, que está na legião do mal, servindo a Satanás, ele está muito feliz. Porque Satanás fornece toda a bondade, toda a alegria. Deus também faz essa mesma coisa. Mas só que quem está recebendo essa alegria da parte do mal, quando for para receber a verdade, verdadeira, pura, ele vai se rebelar contra você, contra mim. Vai se rebelar. Porque eles estão acostumados a comer coisa doce. E a verdade é como sal. A verdade é como sal. É como também tem a porta estreita e a porta larga. É a mesma coisa, né? A porta larga passa todo mundo de uma vez só, numa bolada só. Mas a porta estreita passa de um em um e se imprensando, né? Passa de um em um e se imprensando. A porta da legião do bem, né?
de Deus, ela é apertadinha, então passa de um em um e é arrochado. Mas para perdição, do lado da legião do mal, é bem folgador lá. Vocês correm à vontade para lá, passa, vai e volta tranquilamente. Mas de Deus é apertado por quê? Porque você que está na bebedeira, na farra, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, matando, fazendo tudo quanto não presta, você está achando o Deus, Satanás, dá essas coisas a você e você acha uma colher de açúcar, uma colher de mel, essas coisas para você. Agora, quando der a verdade pura para você que faz essas coisas, é o que para você? Uma colher de sal, não é? Você não vai querer. Ó, é uma colher de sal, não é não? Raciocina aí, não é uma colher de sal para você? Você que está lá faz, mas Deus perdoa, não sei o que. Deixa o mal. Tem gente, eu já falei no vídeo anterior, vou falar agora novamente, que tem até uns certos evangélicos aí, dentro dessas igrejas falsificadas, junto com esses pastores falsificados, que diz: eu não estou julgando, que eu não sou Deus para julgar ninguém, não sou nada, não. Mas presta atenção, raciocina, mentaliza, escuta a palavra direitinho, raciocina, mentaliza, compare, né? Compare se bate aquilo ou não. Olha, eu vejo evangélico por aí, eu não queria falar essas coisas, que eu não quero julgar. Não, vocês estão na sua legião do mal aí, sigam, vocês querem o seu pastor, fique com eles. Quer a doutrina de homem, fique com ela. Mas a verdade é a verdade, e a verdade é sal. Diz que Deus ama, Deus odeia o pecado. Canso de ver evangélico, crente por aí dizer: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Se Deus amar o pecador, a gente já estava tudo salvo, né? Porque Deus ama, Deus não tem nada contra o pecador nesse caso, né? Não tem nada contra. Se ele ama, mas Deus vai amar um pecador de que forma? Quando ele abandonar o pecado. Porque Deus não vai amar uma pessoa que está matando, que está roubando, que está se prostituindo, te enganando, mentindo. Tu acha que Deus vai amar uma pessoa dessa, rapaz? Não vai não, meu querido. Agora, se ela se arrepender e deixar todas essas práticas malignas de Satanás, sim, Deus receberá de braços abertos. É a mesma coisa. Isso é uma comparação daquele rapaz que o pai era fazendeiro e ele pediu a sua herança. Foi-se embora. O pai deu: toma, meu filho, pega, você quer os seus bens, tome seus bens. Ele foi-se embora. Estava na legião do mal, né? Gastou tudo. Gastou. Ficou comendo, com licença da palavra, mega seca pela rua, né? Para sobreviver. Aí volta para casa, né? Arrependeu-se do que fez. Da mesma coisa é o pecador, meu querido. Se você se arrepender dos seus maus atos, das suas más práticas, Deus vai receber você como esse pai recebeu seu filho, de braços abertos, fez até um banquete. Deus é assim. Aí sim, ele vai voltar. Mas quando ele estava lá fora, o pai dele estava nem aí para ele, ó. Ele já sabia que estava na legião do mal, se perdendo, né? Mas ele se arrependeu, voltou para casa. E seu pai recebeu de braços abertos. Aí é o amor de Deus para quem faz essas coisas. Se você se arrepende, sai do pecado, Deus vai abrir o braço e receber você dessa mesma forma, né? Mas se você continua fazendo tudo quanto não presta, como é que Deus vai estar te abraçando? Fala para mim. Hein? Não vai, meu querido, não vai. Porque no céu, não tem essas coisas não. Nada de mal, nada de maligno, Deus não aceita lá. Então, se você é uma pessoa cheia de pecado, Deus não vai amar você não, mas Ele pode te perdoar e passar a receber-te de braços abertos novamente. Então, essa ideia de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso
isso não vale, porque se fosse assim, nós não precisávamos de sair do pecado, porque Deus amava a gente do mesmo jeito, né? Mas se você é pecador, você não vai para o reino dos céus. Mesmo que Deus, vamos supor que Deus ame você, pecador, como esses evangélicos falam. Deus ama o pecador, mas ele não vai para o reino dos céus. Mesmo que ele ame, mas ele não aceita em casa. E adiantou alguma coisa? Não, não adiantou. Então, esse amor não se viu, né? Se viu? Não se viu, não. Não se viu, né? Então, para você ter o amor puro de Deus, você tem que abandonar tudo que é contrário a Ele. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na casa de Tirano, né? Durou isto por 2 anos, essa discussão de Paulo, discutindo entre a legião do mal e a legião do bem. De maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeu como grego, ouviram a palavra do Senhor, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos, né? Porque no tempo de Cristo, para o povo a crer em Deus, também no tempo dos apóstolos, a maioria do povo só acreditava em Deus através dos milagres que o Cristo fazia, né? Eles estavam vendo Cristo fazer, como Paulo aqui também está, né, aqui ele está relatando, né? De sorte que, eu vou ler o 11, o 10, durou isto por 2 anos, de maneira que, né, porque ele estava discutindo. Discípulos discutia diariamente na casa de Tirano, né? Durou isso por uns 2 anos, essa discussão lá, né, entre o bem e o mal. Todos os que habitavam na Ásia, tanto os judeus como os gregos, ouviram a palavra do Senhor, ouviram, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, não era Paulo que fazia, como Cristo. Cristo fez muitos milagres, mas não foi Cristo que fez, né? Não foi Cristo não fez nenhum milagre. Cristo não ressuscitou ninguém, não. Quem ressuscitou foi Deus através dele. É diferente, como Paulo aqui também. Durou, né, 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeu como grego, ouviram da palavra do Senhor. E Deus pelas mãos, presta atenção na palavra, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagre extraordinário, como também Cristo. Deus, pela mão de Cristo, seu Filho, quando ele manda transformar em carne, fez também muitos milagres, ressuscitou e etc, e etc. Cristo fez muitas coisas. Por Deus, Deus fez pela mão dele, né? E aqui também, pela mão de Paulo, Deus fez muitos milagres extraordinários. De sorte que lençóis, aventais, e era levado do seu corpo, pegava as roupas dele, levava, passava nos doentes, e eles ficavam curados, tanto de doença como de espírito. E também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, uns dos principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois, né? Então, esses filhos de judeu aí, né, que estava tentando expulsar espírito, ele não tinha esse poder, porque eles estavam
se exaltar para dizer que tinha Deus, né? Que eles são da legião do mal. Então aí quer que os espíritos malignos responderam para ele. Respondendo, porém, os espíritos malignos disse: a Jesus eu conheço. Os espíritos malignos sabem quem é Cristo, porque eles vieram lá de cima, né? Vieram lá da eternidade para cá. Então eles conhecem Cristo, conhecem Deus, no mundo habitável dele, né? De Deus. E sei quem é Paulo, mas vós quem sois, né? Eles não reconheceram esse povo. É como nos dias de hoje, né? Tem muitos pastores aí botando a mão na cabeça do povo para dizer que está curando, está expulsando demônio. Esses tá expulsando, são demônios expulsando o próprio demônio, conversando com seus irmãos, né? Essa é que é a verdade, né? Como esses que está relatado aqui. Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre ele, apoderou-se de dois e prevaleceu contra ele, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, esse que tentou tirar o espírito para expulsar, ele tirou da pessoa e foi para ele que estava tirando. É como nos dias de hoje. Cada pastor falsificado desse, que está impondo as mãos para tirar espírito maligno dos outros, ele está tirando daquele e recebendo para ele ficar mais forte, para ele ter mais poder, de Satanás nele. Esse é o poder que o diabo dá para esses falsos pastores, né? Ele tira da pessoa e aquele espírito maligno que está na pessoa de ir para ninguém sabe para onde, vem para o pastor que está tirando. É o que aconteceu aqui. Dessa mesma forma que aconteceu aqui, acontece com os pastores de hoje. Ele tira o espírito daquele povo, Deus faz com que ele saia daquela pessoa e entre no pastor que está tirando para fortalecer ele em fazer mais engano e fazer mais prodígio. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos do que havia crido vinha confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado arte mágica ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, acharam que montavam a 50.000 moedas de prata, né? Esses livros de magia que eles usavam. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, né? Porque esse povo eram os que estavam na legião do mal e estão vindo para a legião de Deus, para a legião do bem, né? Porque os apóstolos estão resgatando eles. É como nós, eu estou falando aqui para tentar resgatar você, minha amiga, meu amigo, meu rapaz que está ouvindo, vendo esse vídeo. Eu estou falando aqui a esse respeito para que você saia da legião do mal, né? Saia da legião de Satanás. A legião de Satanás criou a religião criou milhões de igrejas falsas, com falsos pastores, para enganar você, né? E é isso que acontece nos dias de hoje, né? Cumprida estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma, né? E enviando a Macedônia dois do que auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou em algum tempo na Ásia. Por este tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices.
e os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria vos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que não são feitos por mãos humanas. Né? Os que são feitos por mãos humanas, porque esses homens faziam estátua, faziam deuses, né? E eles colocavam nome nessas estátuas dizendo que eram deuses, né? Como nos dias de hoje, né? Muitos criam essas imagens de escultura, faz uma igreja e bota ela lá dentro e bota Igreja Santa Fulana de Tal, Igreja Santo Fulano de Tal. Tudo isso é muito diabólico, né? Para Deus, né? São igrejas da legião do mal, que inventou religião e essa religião criou essa igreja falsificada dos ídolos evoluída para os dias de hoje, né? E não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, eles estão, né, com medo de perder a profissão, de fazer esses deuses, né, esses santos, essas estatuazinhas com cara de gente, né, estão dizendo aqui, não somente há perigo de que essa nossa profissão caia em descrédito, né, de fazer, a gente está esculpindo aqui, é o Deus fulano de tal, né? Então eles estão achando ruim porque o povo não estão querendo, o povo que está seguindo a verdadeira igreja, e nesse tempo aí tem muita igreja de ídolos, desses deuses, né? Eles fabricam e dizem, aqui é o Deus fulano de tal, aí de lá para cá evoluiu, eles não chamam mais essas coisas de deuses, né? É chamado de santo e de santa, né? Abominação a Deus, né? Descrente, mas também que o templo da grande deusa Diana, né? Que era um templo, uma igreja da deusa Diana, né? Nesse tempo era chamada de deusa Diana. Nos dias de hoje é chamada de Santa Aparecida, Santa Efigênia, Santa Fulana de tal. Mas nesses dias aí ela é chamada de grande deusa Diana, o templo da grande deusa Diana, seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destruída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram, né? Ao ouvirem isso, acharam-se de encher-se, ao ouvirem isso, né, que os apóstolos falou, encheram-se de ira e clamavam dizendo, grande é a Diana dos Efésios, né? A cidade encheu-se de confusão. E nos dias de hoje também é assim. Todo esse povo dessa religião das estátuas de hoje, desses santos, se você falar a verdade para ele, eu quase apanho um dia desse. Num tempo desse aí, uns anos atrás, quase que o cara puxou uma lapa de peixeira para mim e disse, quem te mandou aqui foi Satanás, porque a verdade dói, né? E eu entrei devagarzinho, mas quando chegou no ponto X, né? Quando a gente chega no ponto X, esse povo que estão cauterizado nesses ídolos, vai dar em você e vai querer matar você. Eu quase passei por isso. O cara puxou uma lapa de peixeira e veio para cima de mim. A cidade encheu de confusão, porque estavam pregando a Cristo, e Cristo não quer esse negócio de estátua, de ídolo, de deuses, como está aqui, essa Diana, né? E uma correram ao teatro e arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram, né? Também alguns do Asiarcas, sendo amigo dele, rogaram-lhe que não se arriscasse ir ao teatro, que Paulo queria ir lá para o teatro para pregar, mas se ele fosse era sujeito a morrer, o povo não deixaram ele ir. Pois, gritavam de um modo, outro de outro, né? Porque a assembleia estava em confusão.
e a maior parte dele nem sabia por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a deusa Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, né? Da imagem que caiu de Júpiter, né? Ora, visto que essa daqui caiu de Júpiter, a Aparecida, parece que acharam no rio, né? Acharam um boneco preto lá no rio, aí botaram a capa nela e chamaram ela de santa, né? Essa daqui, essa Diana caiu de Júpiter, né? Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais apressadamente. Porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilegos, nem blasfemadores da nossa deusa, né? Porque eles estão pregando a Cristo, não estão falando da santa, né? Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acuse uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esse julgamento, né? E tendo dito isto, despediu a assembleia, né? Capítulo 20 de Atos, esse é o capítulo 20 de Atos, esse é o próximo vídeo, né? Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, né? Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Esse é o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Que vocês, né, estejam firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não doutrina de homem, nem mandamento de homem, porque a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo são a verdadeira igreja que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Eu vou ler isso nesse próximo vídeo, eu vou ler esse versículo aqui que está em Atos 20 e 28, né? Onde Cristo adquiriu a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Que Deus abençoe a todos, muita paz, saúde, que vocês prosperem e se mantenham firmes na igreja verdadeira, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus. E tenho dito,